Klaus, há pouco você falou que a discussão sobre a reforma tributária no Brasil é bastante casuística. E ano que vem é ano de eleição, e eleição geral. Você acredita que aí vem novamente a discussão sobre a reforma, aquele velho e surrado discurso da necessidade dela e tudo mais, e aí passa-se a eleição, volta-se tudo ao normal? O discurso quanto à necessidade eu acredito que virá, né? Eu tenho para mim de ter ouvido, inclusive, em Brasília, que nós, com esta proposta de reforma tributária da CIF, da FACISC, né, visitamos Brasília para discutir com alguns deputados, inclusive o deputado que está aqui de Santa Catarina abraçando a proposta, e visitamos o ministro da Previdência Social, que é uma pessoa bastante afeita a esse tema, e nós entendemos das visitas que fizemos lá que neste ano e no próximo do papel não sai nada, né? Mas, infelizmente, no discurso, de fato, esse tema está sempre presente. O que nós insistimos é a necessidade de se ter visão do todo, né, e a necessidade de propor substituição de fontes, optando por fontes mais eficientes e que tornem a tributação mais simples e mais justa. Dou exemplo, né, a tão famigerada CPMF, né, de que nós tanto falamos mal há recentes 2 anos atrás, e que nós, inclusive, no setor associativista, fomos contra a prorrogação, porque era mais um tributo sobre esta alta carga de quase 36% do PIB, quer dizer, de 4 meses para trabalharmos e produzirmos para pagá-la. O que nós estamos propondo não é mais uma CPMF, portanto. Imagine que com 0,84% de uma movimentação sobre banco, né, de uma movimentação bancária, você consegue, Serpa, substituir, por exemplo, o imposto de renda até quem ganha R$100 mil ano, se tornaria isento. Você consegue substituir a contribuição social das empresas, aquela que eu falei que custa na casa dos 26% a 28% sobre a folha de salários. Então imagine o pai de família, o empresário que está me ouvindo, o que isso significa para as suas realidades. Né? Substituir, por exemplo, a arrecadação do Simples, que pasme, a CPMF em 2007 arrecadou 40 bilhões. O Simples, com toda uma parafernália, uma burocracia de arrecadação, arrecadou 32. Então, com 0,38% apenas naquela ocasião, se arrecadava mais do que todo o regime do Simples reunido. Então, a gente propõe eficiência tributária, mais uma unificação. Eficiência na arrecadação, não é só a unificação, né? A gente não propõe imposto único. A gente também fala de um novo IVA, que, por exemplo, se tributássemos os 7 principais segmentos da economia, que respondem por 70% de toda a arrecadação sobre o consumo, né, nós conseguimos diminuir aqueles 45% de média de que eu falei, que está na Coca-Cola, que está no arroz, que está no feijão, etc., para na casa dos 16%, uma alíquota de países vizinhos, inclusive, uma alíquota parecida com a de países vizinhos, como a Argentina, né, e outros, Chile, etc. Então, na perspectiva da eficiência da arrecadação e na perspectiva da simplicidade e da justiça, é que a gente propõe, então, essas modificações no todo do sistema, e não de modo casuísta, não de modo apenas pontual, olhando, como diz o americano, com visão de águia, né, sobre o sistema tributário e propondo essas alternativas de tributação que sejam mais inteligentes, que sejam mais eficientes, para que todos paguem, com base ampla, aquela ideia do restaurante, que os 10 paguem e que fique menos pesado para cada um dos 10, e que não sobre para apenas 2 pagarem R$100 cada um de uma conta de 200. Então, ampliando a base de arrecadação, nós vamos conseguir reduzir o próprio peso relativo da carga tributária, que é hoje de 36%, mais ou menos, a gente consegue reduzir isso a uns 20%. Só que aí você mexe com vários interesses, né? Você tem vários setores que questionariam uma proposta desse tipo, estados, aquele estado que é mais produtor, não vai querer que o IVA seja sobre consumo, aí você vai ter que trazer isso para o debate, né? Então a gente precisa sentar, a sociedade precisa fazer aquilo que se chamava na Espanha de um pacto federativo, né? Está se cobrando há muito tempo isso. Então empresários precisam sentar com trabalhadores, que precisam sentar com agentes de governo, etc, 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 e aí sim, juntos numa mesa discutimos quais são os caminhos que a gente tem que seguir para arrecadar melhor e do ponto de vista de arrecadando melhor, né, trazer mais simplicidade e justiça tributárias para o conjunto da sociedade brasileira. Klaus, muito obrigado por sua presença. A gente que agradece. O Economia News desta segunda-feira fica por aqui, nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.